Capítulo 4 Nossos guias invisíveis. O segundo milagre da vida. Nossos guias invisíveis, cuja existência só pode ser provada por aqueles que os reconheceram e aceitaram seus serviços, permanecem a nosso serviço do momento de nosso nascimento até nossa morte. Esses talismãs invisíveis permanecem conosco quando estamos despertos e zelam por nós enquanto dormimos, embora a maioria das pessoas passe pela vida sem reconhecer a existência deles. Não é meu objetivo fazer uma longa dissertação para provar a existência dos guias invisíveis que ajudam os seres humanos, mas apenas trazer luz à atenção de meus companheiros de jornada que estejam dispostos a aceitar quaisquer fontes de auxílio que possam encontrar em sua busca por um estilo de vida que satisfaça suas necessidades e conduza à paz mental. Não fosse o auxílio que recebi de meus amigáveis guias invisíveis, nunca teria dado ao mundo a ciência do sucesso, que hoje ajuda milhões de pessoas a reconhecer e fazer uso prático de suas fontes de poder interiores. 8 de meus guias invisíveis foram reconhecidos e nomeados, cada um com um nome adequado à natureza do serviço que presta. Eles são descritos em detalhe aqui, mas deve-se ter em mente que os 8 príncipes guias são produto de minha imaginação e podem ser duplicados por qualquer um que opte por convocá-los. Trato meus 8 príncipes guias como se fossem pessoas reais, cujos serviços estão todos ao meu dispor ao longo da vida. Dou ordens e agradeço pelos serviços, assim como faria se fossem pessoas. E eles reagem a meus pedidos como se fossem pessoas reais. Segue agora uma descrição dos 8 príncipes guias com uma explicação do serviço que cada um desempenha. Os 8 príncipes guias. 1. Príncipe da prosperidade financeira. A única responsabilidade desse guia invisível é me manter adequadamente suprido de todas as coisas materiais que eu deseje ou de que necessite para manter o estilo de vida que adotei. Preocupações com dinheiro, que destroem a paz mental de muita gente ao longo da vida, são algo que nunca experimento. Quando preciso de dinheiro, ele está sempre disponível em quaisquer quantidades que eu possa exigir, mas o dinheiro nunca é esperado nem obtido sem eu dar algo de mesmo valor em troca, geralmente na forma de serviço prestado em benefício de outros. 2. Príncipe da boa saúde física. A única responsabilidade deste guia invisível é manter meu corpo físico em perfeita ordem o tempo todo, incluindo o condicionamento para quaisquer ajustes que tenham que ser feitos, tais como a preparação para um tratamento dentário. Antes deste príncipe assumir o controle, eu era sujeito a dor de cabeça, constipação e às vezes esgotamento físico, que foram todos corrigidos. Ó Príncipe da boa saúde física mantém todos os órgãos vitais de meu corpo alertas e funcionando o tempo todo, mantém os bilhões de células do meu corpo adequadamente abastecidas com resistência e proporciona a imunidade apropriada contra todas as doenças contagiosas. Deixe-me lembrar, porém, que coopero com o príncipe da boa saúde física mediante hábitos sensatos, tais como alimentação adequada, quantidade certa de sono e hábitos que equilibram meu trabalho com uma quantidade igual de distração. Mas em especial mantenho minha mente ocupada com pensamentos positivos, construtivos, e nunca permito que se engaje em nenhum tipo de medo, superstição ou hipocondria. Por fim, a cada bocado de comida e cada gota de
Líquido que entra em minha boca, adiciono uma generosa mistura de adoração, com a qual expresso agradecimento a meu guia invisível, o príncipe da boa saúde física, pela manutenção da perfeita saúde de todo o meu corpo. Desfruto de pacífica tranquilidade na vida em todas as minhas atividades e experiências, mas cuido especialmente de comer em um ambiente de serenidade. Feliz. Não temos um horário fixo para a disciplina familiar em nossa casa, mas se tivéssemos, não seria na hora das refeições, como é o caso em muitos lares. Cada pensamento que o indivíduo expressa enquanto come torna-se parte da energia do alimento e entra na corrente sanguínea, e esse pensamento chega ao cérebro, onde abençoa ou amaldiçoa, de acordo com sua natureza positiva ou negativa. Evidência dessa verdade pode ser encontrada no caso da mãe que amamenta o filho no peito. Se ela fica preocupada ou com a mente negativa por algum motivo enquanto a criança está mamando, seu estado mental envenena o leite e provoca indigestão ou cólica no filho. E claro que é bem sabido pelos médicos que úlceras estomacais devem-se principalmente à preocupação e ao pensamento negativo. É óbvio, portanto, que o príncipe da boa saúde física deve ter considerável dose de cooperação inteligente a fim de manter o corpo físico funcionando de modo eficiente e normal. Esse é o preço que se deve pagar por uma boa saúde. 3. Príncipe da paz mental. A única responsabilidade desse guia invisível é manter a mente livre de influências perturbadoras, tais como medo, superstição, ganância, inveja, ódio e cobiça. O trabalho do príncipe da paz mental está intimamente relacionado ao do príncipe da boa saúde física. Pelo trabalho desse guia invisível pode-se calar todos os pensamentos sobre circunstâncias desagradáveis do passado e todos os pensamentos sobre experiências desagradáveis cogitadas para o futuro, tais como cirurgia ou tratamento dentário. O príncipe da paz mental mantém a mente tão plenamente ocupada com temas escolhidos pelo indivíduo que não sobra espaço para pensamentos voluntários e dispersos de natureza negativa. Para esses, as portas da mente estão hermeticamente fechadas. Esse guia invisível lança uma muralha de proteção em torno do indivíduo, mantendo de fora tudo que possa levar à preocupação, medo ou ansiedade de qualquer natureza, com exceção apenas das circunstâncias que possuem direito legítimo de serem consideradas, referentes às obrigações com os outros, e estas são modificadas de tal modo que são facilmente gerenciadas. Sempre existem relações humanas que podem ser temporariamente desagradáveis, e deve-se reconhecer e lidar com elas, tais como os detalhes da gestão de um negócio, profissão ou emprego, ou o orçamento familiar, e sempre existem emergências desagradáveis que se deve enfrentar, tais como a morte de amigos ou entes queridos. Em todas essas, o príncipe da paz mental ajuda o indivíduo a se relacionar consigo sem cair em desequilíbrio mental. 4. Príncipe da esperança, atuando como gêmeo do príncipe 5. Príncipe da fé. A única responsabilidade desses guias invisíveis é manter o portal da inteligência infinita aberto para mim o tempo todo, sob todas as circunstâncias. Esses gêmeos evitam que eu me incapacite com limitações desnecessárias referentes à minha vida profissional e me ajudam a organizar meus planos de tal modo que obedeçam às leis da natureza e aos direitos dos outros homens.
Ajudam-me também a ver meus planos como uma realidade concreta antes mesmo de eu começar a colocá-los em prática e me dissuadem de empreender qualquer plano ou propósito que, se levado a cabo, poderia ser de derradeiro dano para mim ou para outros. Os príncipes da esperança e da fé mantêm-me em contato constante com as forças espirituais que operam em mim e me orientam para objetivos que beneficiam todos com quem entro em contato, seja pessoalmente ou por meio de meus livros. Aí está a explicação por que os leitores de meus livros são tão universalmente bem-sucedidos no planejamento e no modo de viver a vida. Os príncipes da esperança e da fé mantêm-me abastecido de entusiasmo suficiente para me precaver da procrastinação. Mantém minha imaginação alerta e ativa no planejamento do trabalho a que dedico minha vida. Ajudam-me a encontrar alegria e felicidade em tudo que faço. E ajudam-me a interpretar os males do mundo sem os acolher ou ser prejudicado por eles. Ajudam-me a caminhar com todos os homens, tanto santos quanto pecadores, e ainda assim permanecer mestre de meu destino e capitão de minha alma. Mantém meu ego alerta e ativo, todavia humilde e grato. Por fim, ajudam-me a navegar pelas ondas de caos e confusão em um mundo que passa por rápidas mudanças nas relações humanas sem negligenciar ou abrir mão de meu privilégio inalienável de controlar e dirigir minha mente para quaisquer finalidades de minha escolha. Com esperança e fé como guias constantes, enfrento com sucesso as resistências e experiências desagradáveis da vida, transmutando-as em forças positivas com as quais levo minhas metas e objetivos à conclusão. Com a ajuda desses guias gêmeos, tudo que chega ao moinho de minha vida é transformado em grãos de oportunidade. 6. Príncipe do amor, atuando como gêmeo do príncipe 7. Príncipe do romance. A única responsabilidade desses guias invisíveis é manter-me jovial tanto de corpo quanto de mente, e eles fazem seu trabalho tão bem que celebro cada aniversário diminuindo um ano de minha idade. O feliz resultado disso é que sinto, penso, trabalho e me divirto como se fosse 20 anos mais jovem. Os príncipes do amor e do romance fazem de meu trabalho uma alegria que desconhece desânimo ou fadiga e estimulam minha imaginação para criar com facilidade os moldes de todas as coisas que desejo realizar. Esses guias invisíveis ajudam-me a viver outra vez os amores e fantasias de dias que passaram voando e trazem memórias de experiências do passado que serviram para me apresentar a meu outro eu, o eu que acolhe as belezas e evita os dissabores da vida. O amor e o romance ajudaram-me a trocar as mágoas, frustrações e fracassos do passado por sabedoria e proporcionaram à minha alma um aprimoramento que não seria obtido por outros meios. Ajudam a reconhecer o objetivo de meu destino neste mundo e proporcionam meios para vencer obstáculos que devo superar a fim de realizar meu destino. Ajudam cada dia de minha vida a compensar com dividendos de alegria a necessidade de esforço que cada um desses dias exige. O amor e o romance fizeram-me flexível e adaptável a todas as circunstâncias que afetam minha vida, de modo que não me furto ao privilégio de controlar e dirigir minha mente para quaisquer finalidades de minha escolha. Proporcionam uma aguda noção de humanidade com a qual me ajusto favoravelmente em todos os relacionamentos e ajudam a atrair as pessoas e circunstâncias de que necessito para ser grato por minha jornada de vida.
O amor e o romance ajudaram-me a reconhecer, germinar e desenvolver aquela semente de um benefício equivalente que vem com cada adversidade, cada frustração, cada fracasso e cada decepção. O amor e o romance são os meios exclusivos pelos quais graciosamente troco a juventude pela sabedoria com que estabeleço meu preço na vida e faço a vida compensar-me nos meus termos. Também coíbem o querer excessivo e impedem que me contente com excessivamente pouco. Ensinaram-me a rezar, ajude-me, ó Senhor, a adquirir as coisas que são boas para mim e impeça-me de adquirir coisas de que não necessito. O amor e o romance são os decoradores de interior do aposento superior onde reside minha alma. Fazem-me grato pelas coisas que tenho, evitam que me entristeça pelas coisas que não tenho. E, caso eu entregue meu amor onde não haja reciprocidade, o romance ajuda-me a encontrar compensação na alegria que tenho pela entrega em si e a reconhecer que o amor ricocheteia em benefício daqueles que o expressam, mesmo que não haja reciprocidade. O amor e o romance ajudam-me a expressar piedade por aqueles a quem, sem esses guias, eu poderia expressar ódio e curam rapidamente os ferimentos a mim infligidos pelas injúrias e injustiças de outrem. 8. Príncipe da sabedoria global. As responsabilidades desse príncipe consistem em múltiplos serviços. Antes de tudo, o príncipe da sabedoria inspira a ação permanente dos outros 7 príncipes, a fim de que cada um execute seus deveres o mais plenamente possível e me proteja enquanto durmo da mesma maneira que quando estou acordado. Esse guia invisível desempenha outro serviço, muito miraculoso, transmutando em benefícios para mim todos os fracassos, derrotas e circunstâncias desagradáveis que experimentei, de modo que tudo que afetou minha vida no passado converteu-se em um ativo de grande valor. O príncipe da sabedoria global oferece orientação nas encruzilhadas da vida. Sempre que fico em dúvida sobre qual estrada seguir e dá um sinal de vá em frente ou pare no que se refere a todas as minhas metas, planos e objetivos. Existem outros guias invisíveis a meu serviço, cujos nomes não sei. Tampouco entendo por completo a plena extensão e natureza dos serviços que prestam, exceto que o que quer que eu possa precisar para tocar minha vida profissional, ou o que quer que eu possa desejar para ter paz mental contínua está sempre a meu dispor sem esforço ou ansiedade de minha parte. Esses guias misteriosos despertaram minha atenção pela primeira vez há muitos anos, ao interromper meus planos com decidido fracasso quando me desviei de minha maior missão de vida, a missão de organizar e difundir a ciência do sucesso. De tempos em tempos, à medida que obtive reconhecimento do público por meu trabalho, foram-me oferecidas o que pareciam oportunidades fabulosas de comercializar meu talento e experiência. Uma dessas oportunidades foi oferecida pelo finado Ivy Lee, conselheiro de relações públicas da família Rockefeller. Embora o acordo jamais tenha se consumado, aceitei a oferta, e a simples aceitação custou-me a perda da revista Golden Rule, que eu havia lançado como produto secundário de minha filosofia. Depois de deparar com um fracasso atrás do outro e a cada vez ficar tentado a abandonar ou negligenciar minha grande missão de vida, comecei a reparar que os efeitos de cada fracasso eram imediatamente varridos no momento em que eu voltava para os trilhos e começava a desempenhar minha missão. Isso aconteceu tantas vezes que não poderia ser explicado descuidadamente como mera coincidência.
A partir de experiências pessoais, sei que existem guias amigáveis disponíveis para qualquer um que queira reconhecê-los e aceitar seus serviços. A fim de aproveitar os serviços desses guias invisíveis, são necessárias duas coisas. Primeiro, expressar gratidão pelos serviços deles. Segundo, seguir a orientação ao pé da letra. Negligência nisso trará desastre certo, e quase sempre veloz. Talvez isso explique por que certas pessoas deparam com desastres que não acreditam ser resultado de qualquer falta da parte delas. Por muitos anos, fui tão reservado a respeito dos guias invisíveis, cuja presença havia sentido, que cuidadosamente evitei todas as referências a eles, tanto em livros quanto em palestras públicas. Então um dia, em conversa com Elmer Gates, um destacado cientista e inventor, fui tomado de alegria ao saber que ele não apenas descobrira a presença dos guias invisíveis, como formara uma aliança de trabalho com eles que lhe permitira aperfeiçoar mais invenções e obter mais patentes do que as concedidas ao grande inventor Thomas Edison. Daquele dia em diante, comecei a questionar centenas de homens de sucesso que colaboraram comigo na organização da ciência do sucesso e descobri que cada um deles havia recebido orientação de fontes desconhecidas, embora muitos relutassem em admitir tal fato. Minha experiência com homens de realizações pessoais de primeira grandeza revelou que eles preferem creditar o sucesso à superioridade individual. Thomas Edison, Henry Ford, Luther Burbank, Andrew Carnegie, Elmer Gates e Alexander Graham Bell foram minuciosos na descrição de suas experiências com guias invisíveis, embora alguns não se refiram a essas fontes como guias. Bell em especial acreditava que a força invisível de auxílio não passava de um contato direto com a inteligência infinita, ocasionado pelo estímulo individual de sua mente pelo desejo ardente de alcançar objetivos definidos. Pela orientação de forças invisíveis, Madame Marie Curie foi direcionada à revelação do segredo e da fonte de suprimento de rádio, embora não soubesse de antemão onde começar a procurar o elemento químico ou como ele se pareceria caso fosse encontrado. Thomas Edison tinha uma visão interessante da natureza e fonte das forças invisíveis que usava tão à vontade no trabalho de pesquisa no campo das invenções. Ele acreditava que todos os pensamentos emitidos por todas as pessoas em todos os tempos são captados pelo éter e se tornam parte dele, onde permanecem para sempre desde que são emitidos. Que qualquer um pode sintonizar e contatar esses pensamentos previamente emitidos, condicionando a mente, mediante definição e clareza de objetivo, para contatar qualquer tipo desejado de pensamento que possa estar relacionado àquele objetivo. Por exemplo, Edison descobriu que, quando concentrava os pensamentos numa ideia que desejava aperfeiçoar, conseguia sintonizar e captar do grande reservatório ilimitado do éter pensamentos relacionados à ideia emitidos por pessoas que haviam pensado na mesma linha anteriormente. Edison chamou a atenção para o fato de que a água percorre seu curso por rios e oceanos, presta uma grande variedade de serviços à humanidade e por fim retorna aos oceanos de onde veio, para ali tornar-se parte da massa de água principal, onde fica limpa e pronta para começar a jornada outra vez. Esse ir e vir da água, sem diminuição ou aumento da quantidade, possui um paralelo
Definitivo na energia do pensamento. Edison acreditava que a energia com que pensamos é uma porção projetada da inteligência infinita. Que essa inteligência se especializa em uma miríade de ideias e conceitos no cérebro do homem. E que, quando os pensamentos são emitidos, retornam ao grande reservatório de onde a energia proveio, assim como a água retorna aos oceanos, e lá são arquivados e classificados de tal maneira que todos os pensamentos afins são armazenados juntos. Edison descartou decididamente a crença de alguns que afirmam que os guias invisíveis são pessoas que uma vez viverão na Terra e partiram. Concordo plenamente com essa conclusão, pois jamais encontrei a mais leve evidência que indique que pessoas que partiram da Terra alguma vez tenham se comunicado com os vivos. Para ser justo com aqueles que possam acreditar no contrário, admito com franqueza que isso é apenas minha opinião pessoal e que cheguei a tal opinião não por evidência, mas por falta de evidência. Voltando às páginas da história da civilização, não há como não ficar profundamente impressionado com o fato de que, sempre que as pessoas foram acometidas por uma grande crise que ameaçou destruir as conquistas da civilização, apareceu um líder com a sabedoria interior necessária para fornecer os meios de sobrevivência e continuidade da civilização. Tivemos evidência de que a liderança adequada sempre surge em tempos de grande crise, quando os britânicos ameaçaram a liberdade do povo das colônias. Em 1776, na pessoa de George Washington e em seu pequeno exército de soldados mal alimentados, mal vestidos, não treinados e pouco armados. Tivemos evidência adicional quando esta nação estava se dilacerando por conflito interno, durante a guerra entre os estados, na pessoa do grande líder Abraham Lincoln. E tivemos ainda mais evidência nas duas guerras mundiais, quando fomos forçados a combater as forças combinadas da ciência manipuladas por bárbaros, dispostos a destruir os direitos humanos e a liberdade pessoal no mundo inteiro. Em todos esses casos sempre apareceram forças e circunstâncias invisíveis que ajudaram o certo a prevalecer sobre o errado. E todo indivíduo nasce acompanhado de um grupo de guias invisíveis, suficiente para suprir todas as suas necessidades, e com esses guias vem penas definidas para a negligência em reconhecer luz e usar a luz. As recompensas consistem principalmente na sabedoria necessária para garantir o sucesso do indivíduo no desempenho de sua missão de vida, seja qual for, e para mostrar o caminho para a mais inestimável de todas as riquezas, a paz mental. Ao longo deste livro, descrevo o segredo supremo de todas as realizações humanas com muitas frases e exemplos. Aqueles que descobrem esse segredo recebem com ele os meios para reconhecer e colocar a seu serviço os guias invisíveis, que podem jazer latentes, aguardando o reconhecimento e a convocação para o serviço. A presença desses guias e a evidência de seu serviço ativo em favor do indivíduo serão reconhecidas pelas melhorias e benefícios que começarão a se manifestar a partir do dia em que os guias forem reconhecidos e receberem instruções definidas. Fantástico e impraticável, exclama alguém. Não, miraculoso, é uma palavra melhor, porque, ao que eu saiba, ninguém até agora explicou a fonte dos guias invisíveis ou por que são incumbidos de orientar a vida de cada pessoa. Mas existem milhares de pessoas entre os alunos da ciência do sucesso que sabem que os guias de fato existem porque também
Aprenderam o método, o segredo supremo, pelo qual a orientação pode ser adquirida. Os guias invisíveis estão alojados naquele outro eu que toda pessoa possui. O eu que não se vê quando se olha no espelho, o eu que não reconhece a palavra impossível, nem limitações de qualquer natureza que seja, o eu que é o Senhor de toda dor física, toda tristeza, derrota e fracasso temporário. Enquanto lê este livro, seu outro eu pode saltar das linhas em algum trecho onde você possa reconhecê-lo, se ainda não o fez. Quando chegar a esse trecho, dobre a página e marque para futura referência, pois você terá chegado a um grande momento crucial de sua vida. Não estou pretendendo provar nada em nenhum desses comentários. Estou pretendendo apenas apresentar ao leitor o outro eu que, uma vez reconhecido, proporcionar a todas as provas que qualquer um possa desejar. Isso é apenas outra maneira de dizer que estou tentando induzir o leitor a olhar para dentro, em busca da resposta para o enigma da vida, a pensar por si. Como dar instruções para o outro eu enquanto você dorme. Aproxima-se o tempo em que se poderá tratar enfermidades físicas, dominar complexos de inferioridade e condicionar a mente para qualquer objetivo desejado enquanto se dorme. Além disso, será possível dominar qualquer idioma desejado e adquirir educação em qualquer assunto enquanto desfrutamos de nosso sono. Esses feitos aparentemente fantásticos serão alcançados com a ajuda de um fonógrafo especial que tocará a cada 15 minutos, enquanto se dorme. Gravações com tratamentos cientificamente preparados para qualquer assunto, para qualquer objetivo desejado. A máquina foi aperfeiçoada para ter um relógio programável que acione a gravação depois que a pessoa estiver adormecida. O motivo para o tratamento enquanto se dorme é o seguinte: enquanto se está desperto, o setor consciente da mente mantém-se de guarda na porta de acesso ao subconsciente e modifica ou rejeita inteiramente todas as influências e instruções que se possa pretender dar ao subconsciente. E a mente consciente é uma cínica que de fraca não tem nada. Parece ser mais facilmente influenciada pelo medo, pela desconfiança e dúvida do que por influências positivas. Por isso, quaisquer diretrizes que se deseje dar ao subconsciente podem ser melhor dadas quando a mente consciente está adormecida e de folga. O outro eu pode ser alcançado apenas por meio do subconsciente, e essa entidade irresistível que todos possuem é um poder misterioso associado ao e existente no mesmo plano que nossos guias invisíveis. O sistema de tratamento durante o sono adapta-se especialmente ao objetivo de desenvolver traços saudáveis de caráter e eliminar hábitos indesejados nas crianças enquanto dormem, podendo ser acionados sem o conhecimento delas. Todos os tratamentos preparatórios para cirurgias dentárias ou médicas devem ser recomendados e adotados mediante a supervisão de um dentista ou médico local. Capítulo 5 A linguagem universal da dor. O terceiro milagre da vida. A dor física é a linguagem universal com que a Mãe Natureza conversa com toda criatura da Terra e é entendida e respeitada por todos. Jamais conheci uma pessoa de mentalidade normal que não tenha pavor de dor física. Nunca ouvi falar de alguém que não tentasse evitar a dor física de todas as formas possíveis. Todavia, a dor é um dos instrumentos mais sagazes da natureza, pois é o meio com que ela força os indivíduos de todos os níveis de inteligência a observar a
Lei da autopreservação. Quando a dor física chama, o indivíduo responde e se empenha em remover a causa. Se ela vem na forma de dor de cabeça, o indivíduo inteligente em geral procura a causa e muitas vezes verifica que provém de envenenamento devido à eliminação inadequada das toxinas. Uma dose de sais ou um enema proporciona alívio temporário e imediato. Se o indivíduo menos inteligente experimenta uma dor de cabeça, é provável que engula uns comprimidos de aspirina e diga: pois então, acho que resolvi o assunto, o que em geral acontece temporariamente, não por corrigir a causa, mas por paralisar temporariamente o nervo que transmite o grito de dor desde a origem para o cérebro, onde algo pode e deve ser feito a respeito. Quando os tipos de dor mais gentis da natureza falham em sensibilizar o indivíduo para que preste atenção ao chamado e procure a causa, a natureza geralmente o derruba e coloca de cama por meio de um afortunado feitiço de doença, enquanto fornece um serviço completo de reparo físico. A pessoa mais inteligente jamais fala da doença como um infortúnio, mas olha como uma bênção, uma espécie de misericordiosa generosidade da Mãe Natureza, com a qual recebe um novo arrendamento de vida em vez de um funeral. Dor e enfermidades físicas são maldições apenas quando consideradas como tal por aqueles que não reconhecem que elas são instrumentos para o bem do homem, sem as quais ninguém poderia sobreviver em média por 70 anos. Quando a natureza hospitaliza um indivíduo, seja em um leito de hospital em sua própria casa, ela o retira de ação para que ele possa usar todas as energias para se recuperar. Também dá a ele o descanso e tempo muito necessários para descobrir o poder e as utilidades de sua mente, bem como para engajar-se em meditação e pensamento sobre a causa de suas enfermidades. Assim, o indivíduo pode descobrir que a causa é uma variedade de pecados que ele poderia ter evitado se tivesse ouvido a voz da dor. Doença física é tão evidentemente uma bênção que aqueles que mandam cartões de solidariedade aos amigos enfermos deveriam em vez disso mandar cartões de congratulações, dizendo algo assim: congratulações pela boa sorte em ter um período abençoado de descanso, assistido pelo maior médico de todos, o Dr. Tempo, que sabe do que você necessita e cuidará para que receba. Adote essa atitude mental positiva em relação a enfermidades físicas e observe o quanto sua atitude mental funciona bem para remover a causa da enfermidade. Você então reconhecerá que dor e enfermidade física são bênçãos, sem as quais o homem não sobreviveria por muito tempo. Junto com a linguagem universal da dor, a natureza engenhosamente proporcionou os meios de resistência à dor e um tampão quando a capacidade de resistência é atingida, na forma de inconsciência. Quando a dor vai além da resistência humana, a pessoa simplesmente adormece em estado de inconsciência. Existem dois tipos de dor. Um é físico, o outro é mental, existindo apenas na mente. A maioria das dores físicas são grandemente exageradas pela reação mental a elas. Em tratamentos dentários, por exemplo, a dor é aproximadamente 10% física e 90% mental. A maior parte do sofrimento dentário ocorre na forma de medo, antes do paciente estar sentado na cadeira do dentista. A técnica odontológica moderna praticamente eliminou a dor física real das cirurgias.
dentárias, e a psicologia moderna, como mostrado em um capítulo subsequente. Varreu a dor mental do tratamento odontológico. O domínio da dor física representa um dos maiores desafios àqueles que buscam paz mental por meio da autodisciplina. Proporciona à pessoa uma oportunidade excelente para tomar plena posse de sua mente, que é a única coisa que ela precisa fazer a fim de fazer a vida compensar nos termos de sua escolha. Torne-se senhor de seu apetite seguindo a fórmula de um capítulo subsequente. Coloque o estômago sob controle total, e o domínio do medo da dor física não será difícil. Os índios norte-americanos nunca tiveram medo da dor física. Originalmente, antes de serem amolecidos e corrompidos pela chegada do homem branco, os índios, quando feridos, continuavam a se movimentar e tratar de suas tarefas diárias como se nada tivesse acontecido. Seguindo a pista dos índios, hoje em dia muitos cirurgiões aconselham os pacientes submetidos a certos tipos de procedimento cirúrgico a retomar a rotina pouco depois da operação. O cirurgião reconhece, assim como os índios talvez também reconhecessem, que a natureza faz um trabalho de cura maravilhoso quando se confia nela e se aprende a cooperar com ela de modo inteligente. Nas regiões montanhosas do sul, há mulheres que dão à luz num dia e voltam às tarefas domésticas ou mesmo ao trabalho no campo no dia seguinte. Fazem menos estardalhaço sobre o parto do que muitas mulheres sobre uma dor de cabeça ou resfriado e não conhecem o medo da dor física. Em tempos de guerra, não é incomum nas batalhas os homens seguirem lutando depois de gravemente feridos, muitas vezes sem sentir qualquer dor até o combate estar encerrado. Sob o estresse da batalha, a mente do soldado fica tão plenamente concentrada na tarefa em mãos que ele se ergue acima do medo da dor psicológica, por isso não sente dor até as emoções desacelerarem para o nível normal. Usando como pista a afirmação anterior de um fato conhecido, deve ficar óbvio que a natureza dotou-nos de um maravilhoso mecanismo com o qual podemos nos elevar sobre a dor física ou mental e dominar qualquer tipo de medo, bem como superar tristezas e frustrações de qualquer espécie. A fórmula exata de como isso pode ser alcançado é claramente apresentada no capítulo que descreve como se pode preparar a mente para um tratamento dentário. Em meus 40 e poucos anos de experiência referente à organização e ensino da ciência do sucesso, tive o privilégio de entrar em contato próximo com praticamente todo tipo de problema humano conhecido e todo tipo de ser humano. Uma das lições mais impressionantes que aprendi com esses contatos íntimos consistiu no fato de que as pessoas mais bem-sucedidas, as verdadeiramente grandes, as líderes em seu campo de atividade, haviam dominado o medo da dor física e mental. Em contrapartida, observei que os fracassados e imprestáveis eram vítimas do medo da dor física e mental, muitas vezes assolados pela superstição. A partir dessa constatação, fica evidente que existe relação direta e significativa entre o domínio da dor física e mental e a obtenção de sucesso pessoal na carreira. O fato significativo é o seguinte: o domínio da dor física e mental é uma forte indicação de que se assumiu o comando total da própria mente, sendo esta a única coisa sobre a qual o Criador proveu o homem do privilégio de controle absoluto. No decorrer de minha pesquisa sobre as causas do sucesso e do fracasso,
Ministrei muitos cursos para homens e mulheres de praticamente todas as condições de vida. Um dos personagens mais notáveis que já conheci foi uma viúva que participou de uma de minhas turmas em Washington, D.C. Ela perdeu o marido na Primeira Guerra Mundial. Pouco depois ficou doente e teve que passar por uma grande cirurgia. A primeira operação não foi bem sucedida e teve que ser seguida por 2 cirurgias adicionais. As despesas da doença exigiram que ela vendesse sua modesta casa. Portanto, quando saiu do hospital depois da última operação, ela não tinha onde morar. A mulher tinha 2 filhos casados. Mas nenhuma das esposas permitiu que ela morasse na casa dela sequer temporariamente. Ela tinha um irmão e uma irmã, e nenhum dos 2 se dispôs a cuidar dela durante a convalescença. Por fim, o pastor da igreja que ela anteriormente frequentara deu uma mão e encontrou uma vizinha que concedeu abrigo temporário. Foi quando encontrei essa mulher notável pela primeira vez, ao ser chamado na esperança de que pudesse ajudá-la a se tornar autossuficiente. Claro que era um caso de caridade. E eu não tinha intenção de cobrar nada por meus serviços, mas tive a maior surpresa de minha vida quando disse à mulher que desejava que ela se tornasse minha aluna sem qualquer custo de matrícula. Considero a resposta dela um clássico, digna de ser citada aqui. Você é muito bondoso, ela começou, mas sempre acreditei que essa coisa de algo a troco de nada não existe. Você é um profissional e ganha a vida ensinando outras pessoas a viver de maneira adequada. Portanto, entrarei para o seu curso e me colocarei sob sua orientação apenas mediante o claro entendimento de que farei isso mediante um arranjo de pagamento posterior. É verdade que sofri dor física e angústia mental, mas não desisti de lutar, nem sucumbi a essas circunstâncias penosas. Não tenho recursos financeiros no presente, mas disponho de todas as minhas faculdades mentais e pretendo usar tais faculdades como o Senhor pretendeu que eu fizesse, para me libertar da escassez e de todos os tipos de medo. Perdi meu marido, assim como milhares de outras mulheres, e não sou melhor que elas. Meus filhos, meu irmão e irmã recusaram-se a dar ajuda quando mais necessitei, mas a recusa prejudicou mais a eles do que a mim, pois privou-os de serem misericordiosos com uma pessoa desamparada. Todavia, a recusa deles deixou um caminho aberto pelo qual posso readquirir minha independência com o uso de minha mente. Não lamento pelo sofrimento que passei porque me deu o vigor moral com que vou adquirir minha liberdade no futuro. E, prosseguiu ela, não quero guardar nenhum sentimento ruim contra minha família por se recusar a vir em meu socorro, pois a negligência deles proporcionou-me uma oportunidade maravilhosa de cumprir a admoestação do Senhor de perdoar aqueles que nos ferem, perdoe os nossos pecados assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Durante as adversidades pelas quais passei, encontrei a semente de um benefício equivalente. A semente consiste na descoberta do poder de minha mente e dos meios pelos quais tal poder pode tornar-se senhor da tristeza e do sofrimento. Mas o benefício mais maravilhoso que recebi de minhas adversidades consiste na descoberta de que o sofrimento, seja dor física ou angústia mental, coloca-nos em posição favorável para apelar ao Senhor. Antes de meu marido ser morto, eu pertencia a uma igreja. Depois de deparar com adversidades sem sucumbir a elas, tornei-me cristã e
Agora vivo minha religião em vez de meramente aceitá-la como algo em que acreditar. Na verdade, na hora de meu maior sofrimento, descobri minha alma invencível. Portanto, você com certeza pode entender por que não guardo rancor contra meus parentes, pois foi pela negligência deles, mais do que por qualquer outra coisa, que fui apresentada aos poderes de minha mente. Não lamento por mim, mas lamento muito por meus parentes, porque não estavam prontos para acolher uma oportunidade maravilhosa de descobrir a grandeza de suas mentes pelo exercício de misericórdia por alguém que tinha o direito de esperar a ajuda deles. Essa mulher entrou em meu curso, dominou a ciência do sucesso e mais tarde foi nomeada pelo presidente dos Estados Unidos para um dos mais importantes cargos do governo já ocupados por uma mulher. Mais tarde ela começou a organizar as funcionárias do governo em um curso no qual ensinava o caminho para descobrir em suas mentes, usando como base de instrução a filosofia da ciência do sucesso, que representa tudo que se conhece dos fundamentos da autodeterminação. Sim, foi preciso algo mais do que 3 grandes cirurgias, a perda do marido, a perda dos recursos financeiros e a recusa dos parentes em prestar socorro no momento de necessidade para instigar essa brava mulher a encontrar o caminho para a fonte de todo poder em meio à adversidade e ao sofrimento mental e físico. Ela encontrou a semente de um benefício equivalente, que veio com seu sofrimento unicamente por sua atitude mental positiva em relação a ele. Ela descobriu o caminho para transmutar circunstâncias negativas em benefícios positivos, um privilégio que é direito de todo ser humano. Sofrimento por dor física ou mental, decepções, frustrações e tristezas são os meios pelos quais alguém pode tornar-se grande ou sucumbir em fracasso permanente. O fator determinante dessas duas circunstâncias recai inteiramente sobre a atitude mental diante das adversidades. Para uma pessoa, elas podem parecer empecilhos. Para outra, tais como a viúva da história que você leu, tornam-se trampolins para um nível de vida mais elevado, onde a pessoa pode tornar-se senhora de tudo que observa. A história dessa viúva não ficaria completa sem a citação de sua prece favorita. Não peço superabundância de coisas materiais, ó Senhor, mas apenas as coisas de que necessito. E não peço para ser aliviada da tristeza e da dor, mas apenas para que me seja mostrado como transmutá-las em sabedoria para me adaptar ao plano geral e ao propósito da vida na Terra. E não peço nenhum favor que não esteja igualmente disponível a toda a humanidade. Caso eu seja ofendida por outros, peço apenas que me seja dada a força para perdoar. Que a eles seja dado o privilégio de se arrepender. Por fim, peço apenas que eu seja guiada em todas as circunstâncias de minha vida de modo a me adaptar a elas favoravelmente, pelo entendimento. Vezes sem conta, durante os 40 e poucos anos que dediquei ao estudo do comportamento humano, observei homens e mulheres que encontraram seu patrimônio espiritual devido à dor física ou mental. A maior mulher que já conheci, minha madrasta, passou grande parte do final de sua vida sofrendo uma dor quase insuportável por causa da artrite. Todavia, pôs em prática uma iniciativa que já beneficiou muitos milhões de pessoas e está destinada a beneficiar mais incontáveis milhões, algumas ainda por nascer. Ela
Foi responsável por minha educação inicial, que por fim levou-me a ser incumbido por Andrew Carnegie de dar ao mundo a primeira filosofia prática de realização pessoal. Se minha madrasta não houvesse acabado confinada a uma cadeira de rodas, ninguém suspeitaria de que vivia em dor constante. Sua voz era sempre agradável, e ela conversava apenas em uma linha de pensamento positivo. Nunca reclamava e sempre tinha uma palavra de incentivo para todos nós que vivíamos perto dela. Tenho certeza de que qualquer um que a conheceu e entendeu a extensão em que ela dominava a dor física ficaria completamente envergonhado de expressar medo de qualquer tipo de tratamento dentário ou cirurgia. A atitude mental de minha madrasta em relação à dor física foi um dos principais fatores a fazer dela uma pessoa realmente grande, amada por todos que a conheciam, invejada por alguns por causa da profunda autodisciplina. Vemos assim, mais uma vez, que a atitude mental em relação à dor física é o fator determinante que torna a dor a senhora, ou apenas algo a ser transmutado em algum tipo de serviço benéfico. Em vez de pensar em sua dor física e reclamar dela, minha madrasta direcionava sua mente para ajudar os outros, particularmente os membros de nossa família, e assim minimizava os efeitos de seu sofrimento. Isso pode ser uma sugestão benéfica para todos que deixam a mente presa em seus problemas. E poderia ser benéfico também se todos que têm problemas que acreditam ser insolúveis ficassem convencidos de que a melhor maneira possível de solucionar tais problemas é olhar em volta até encontrar outra pessoa com problema semelhante ou maior e ajudá-la a encontrar a solução para o problema dela. Dessa maneira, a mente negativa é transferida do eu para o outro e transmutada em uma mente positiva, dirigida ao benefício dos outros. As chances são de 1000 para 1 de que, na ocasião em que o problema do outro for solucionado, a pessoa terá encontrado a solução para o problema dela. Uma mente positiva é um poder praticamente irresistível que pode ser dirigido para a obtenção de qualquer objetivo desejado, inclusive, é claro, o domínio da dor mental e da dor física. Devo lembrá-lo mais uma vez, uma mente positiva é também a primeira das 12 grandes riquezas da vida. A fórmula para a manutenção de uma mente positiva é descrita com clareza em um capítulo subsequente. Domine a fórmula, aprenda a aplicá-la e você não mais terá medo de dor física ou mental. De fato, você não terá mais medo de coisa alguma. Você não se prenderá mais em um nível de mediocridade por limitações autoimpostas a respeito de sua ocupação ou de qualquer aspecto da vida. Você não precisará mais da ajuda de ninguém, mas estará em posição de conceder ajuda a muitos. A maioria das pessoas condena-se à prisão por toda a vida, não obstante carregue as chaves da prisão sem saber. A prisão consiste em limitações autoimpostas que o indivíduo estabelece na mente ou permite que outros o façam. As chaves consistem no poder que todos receberam do Criador para tomar plena posse da mente e direcioná-la para a solução de todos os problemas, para a realização de todos os fins desejados. Aqueles que exercem essa prerrogativa inexorável e tomam plena posse de sua mente jamais têm medo de nada, nunca limitam-se na obtenção dos fins desejados e atraem para si, com facilidade, uma superabundância de tudo que representa sucesso individual.
Lembre-se, onde quer que paire a gralha preta do medo, existe algo adormecido que precisa ser despertado, ou algo morto que precisa ser sepultado. Uma das mais estranhas anomalias da vida é a ausência de medo ser a principal causa de sucesso individual, e não a educação formal ou o brilhantismo mental. O medo de qualquer tipo não só é o maior causador de fracasso na carreira, como também é o principal motivo para as orações trazerem apenas resultados negativos. O oposto do medo é a fé, e a fé é a senhora de tudo que não se quer e o meio de se alcançar tudo que se deseja. A única coisa que possibilita a um indivíduo elevar-se acima do medo de qualquer enfermidade física é reconhecer que possui uma mente sem limitações, exceto aquelas que ele mesmo cria. Há pouco tempo, o dentista que fez minhas dentaduras contou para outro paciente como enfrentei a cirurgia dentária e tive todos os meus dentes extraídos, sem dor ou desconforto. O paciente era um pastor, todavia expressou dúvida de que alguém conseguisse fazer isso. Fico imaginando que tipo de pastor ele é. Realmente. A maioria dos pastores sabe que o poder da mente não tem limites quando estimulado pela fé. E todo médico e dentista sabe que, na maioria dos casos, o medo fere mais o paciente do que a enfermidade física de que ele sofre. Posso conjecturar que médicos e dentistas vão saudar a chegada deste livro, que ensina como condicionar a mente para tratamento dentário ou cirurgia a fim de livrar o paciente do medo. O livro será saudado porque abrandara o fardo de médicos e dentistas cujos pacientes seguirem os conselhos apresentados, bem como aliviar aos pacientes do sofrimento que experimentam por causa do medo. Embora seja verdade que a dor física é a linguagem universal com que a natureza fala com todos os seres vivos, também é verdade que essa linguagem dispõe de um dispositivo engenhoso para garantir que o indivíduo possa aceitar a orientação da dor sem sucumbir a ela. Quando a dor física torna-se maior do que o indivíduo possa suportar, a natureza coloca-o para dormir, o que prova mais. Uma vez que a natureza mantém o equilíbrio em todas as coisas e jamais permite que alguém sofra nenhum tipo de dano ou desconforto sem proporcionar os meios de cura. Tendo esse importante conhecimento dos caminhos da natureza como ponto de partida, os médicos praticamente tiraram o medo da dor no parto por meio de um sistema conhecido como sono crepuscular, que induz a paciente a um estado de semiconsciência. O sono crepuscular pode ser induzido por injeções hipodérmicas brandas e indolores ou por tratamento com terapia sugestiva, hipnose parcial. Pela aplicação de hipnose, a mente consciente pode ser temporariamente posta de lado, e o médico pode dar diretrizes ao paciente via subconsciente. Com esse tipo de tratamento, pode dar-se ao subconsciente qualquer diretriz de que o indivíduo necessite para ajudar na recuperação da dor física ou de qualquer condição mental que esteja causando aflição, inclusive todos os tipos de medo. Claro. A hipnose é mais uma das sagazes salvaguardas que a natureza providenciou para a proteção do indivíduo contra a dor mental e física, bem como um meio pelo qual se pode condicionar a mente para atingir qualquer objetivo desejado, tais como riqueza e prosperidade financeira em substituição à pobreza. A autossugestão, auto-hipnose, é usada constantemente por todas as pessoas. O tempo todo, quer reconheçam o fato ou não, e a parte triste desta verdade é que
A maioria das pessoas utiliza esse poderoso instrumento inconscientemente de maneira negativa, o que traz pobreza, problemas de saúde, infelicidade, medo e limitações autoimpostas de quase todos os tipos concebíveis. Essa aplicação negativa da autossugestão ocorre quando um indivíduo deixa-se assediar por medos e preocupações que mantêm sua mente nas circunstâncias e coisas que ele não deseja. A aplicação positiva da autossugestão para fixar na mente as circunstâncias e coisas que se deseja é mais plenamente descrita nos capítulos subsequentes. A fórmula para se atingir esse fim é simples e está sempre sob o controle direto do indivíduo. Quando a autossugestão é aplicada por duas ou mais pessoas trabalhando em perfeita harmonia para atingir um objetivo definido, como no caso de marido e mulher no intercurso sexual, os resultados com frequência beiram o miraculoso. Ao avançar na leitura dos capítulos, o autor deseja que você fique plenamente familiarizado com determinadas forças importantes. Algumas delas são: 1. Autossugestão, meio pelo qual pode-se dar diretrizes à mente subconsciente a respeito de qualquer objetivo desejado pelo simples processo de conferir emoção aos desejos e repeti-los com frequência, conforme será explicado nos próximos capítulos. 2. Transmutação, o ato de transformar uma forma, substância ou pensamento em outra coisa, tal como desviar a mente de pensamentos sobre medo, infelicidade e pobreza para pensamentos sobre afluência, felicidade e sucesso. Um tipo poderoso de transmutação pode ocorrer quando se começa a procurar a semente de um benefício equivalente, em todas as circunstâncias desagradáveis e direcionar a mente para o desenvolvimento dessa semente em vez de deixá-la ruminar sobre a circunstância que produziu a semente. 3. MASTERMIND, a aliança de duas ou mais mentes, em estado de perfeita harmonia, para alcançar objetivos definidos. A mais forte aliança de Mastermind é aquela entre um homem e sua esposa. 4. Auto-hipnose. A hipnose é um instrumento sagaz, proporcionado pela natureza, com o qual se pode condicionar a mente para atingir qualquer finalidade desejada. É o meio pelo qual o indivíduo pode tomar posse de sua mente e dirigi-la para fins positivos ou negativos. A mente é a única coisa que o Criador concedeu ao homem com o privilégio de controle exclusivo, e a autossugestão, ou auto-hipnose, é o meio que pode transformar esse privilégio em maldical ou bênção, dependendo de como é adotado e utilizado. A auto-hipnose é uma das principais técnicas do autor para condicionar a mente de milhões de pessoas visando a obtenção de prosperidade financeira e a paz mental. 5. Subconsciente. A parte subconsciente da mente consiste em uma região do cérebro que atua como um sexto sentido ou portal para a inteligência infinita. Esse portal pode ser aberto e usado sem limitação em qualquer objetivo desejado, com o auxílio da fórmula apresentada em um capítulo subsequente. É por esse portal que todas as preces devem passar. Tenha em mente o importante fato de que é por esse portal, às vezes deixado aberto de modo descuidado, que os pensamentos negativos emitidos por outras pessoas podem entrar na mente e causar fracasso, preocupação, derrota e enfermidades mentais e físicas. O sexto sentido, operando pela mente subconsciente, é uma estação
transmissora e um equipamento receptor de vibrações do pensamento, e é responsabilidade do indivíduo guardar-se contra os pensamentos negativos de outrem captados constantemente pelo receptor e também proteger as outras pessoas, abstendo-se de emitir quaisquer pensamentos de natureza negativa pela estação transmissora. O único plano seguro para o incremento do bem-estar próprio e a proteção dos outros é manter a mente tão ocupada transmitindo pensamentos positivos que não sobre tempo para emitir pensamentos negativos, pois, tão certo quanto a noite segue o dia, quaisquer pensamentos que se emite voltam grandemente multiplicados, para abençoar ou amaldiçoar. Um grande filósofo afirmou essa verdade profunda de modo muito sucinto, quando disse: o que quer que você faça para ou por alguém, pelos pensamentos que emite, você faz para ou por si mesmo. Portanto, o melhor método de se proteger contra o influxo de pensamentos negativos emitidos por outras pessoas é manter a estação transmissora tão ocupada emitindo pensamentos positivos que não haja tempo disponível para receber pensamentos negativos. Esse método é imbatível, prático e está sob o controle do indivíduo. Pensamentos negativos emitidos por outras pessoas podem entrar na mente por meio do sexto sentido, mas, pela autossugestão, podem ser instantaneamente transmutados em pensamentos positivos e direcionados para a obtenção de circunstâncias e coisas que se deseje. Esse é o tipo mais benéfico de transmutação conhecido pelo homem, e com ele o indivíduo pode tomar plena posse de sua mente. Não fuja dos termos autossugestão e auto-hipnose, porque não os entende. A simples verdade é que você usa esses princípios constantemente, quer reconheça ou não. Portanto, em vez de usá-los às cegas, para fins destrutivos, é melhor incorporá-los e usá-los de modo consciente para atingir finalidades desejáveis. A autossugestão, que traz tanta derrota e fracasso a tanta gente, também contém os potenciais de triunfo e sucesso, quando entendida e aplicada com definição de propósito.